Olá, esse é o Conexão. Conseguir crédito no sistema financeiro tradicional nem sempre é uma operação simples e barata, especialmente em tempos de baixa atividade econômica. Mas algumas instituições têm ajudado populações locais a investir e fazer o dinheiro circular. Nós vamos conversar agora sobre o papel dos bancos comunitários e as formas alternativas de financiamento. Aqui no estúdio comigo está o Rob Packer, que é gerente da Citaui, uma organização da sociedade civil que consegue recursos para projetos com impacto social, e a Ana Beatriz Moraes, que é coordenadora do curso de Ciências Contábeis e economista do IBMEC. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. Eu começo perguntando para o Rob. A Citaui, ela funciona como ela faz um intermédio aí, né, desses projetos com impacto social e as instituições financeiras, doadores, enfim. Funciona mais como uma espécie de agência? Como é que seria isso? É parecido. Então, a Citaui começa desde 10 anos atrás, é uma OCIP, então não tem fins lucrativos, que capta recursos. E uma das operações que ela faz é o empréstimo socioambiental, que é um empréstimo numa taxa de juros abaixo do mercado, que também foi o primeiro produto da entidade, que a gente empresta para negócios de impacto, que a gente entende ou como negócios em si, então tem distribuição, tem... A gente está até vendo ali o site da Citaui. Ah, legal. São organizações com fins lucrativos e também para organizações sem fins lucrativos. Então, até o momento, a gente desembolsou mais de 14 milhões de reais ao longo dos últimos 10 anos. 3 anos ou 10? 10. 10 anos. 10 anos. Que é o tempo de atuação da Exato. OCIP. E 4 milhões disso, propriamente dito, em empréstimos socioambientais. Agora, é um número expressivo realmente, porque quando a gente fala de projetos sociais ou projetos voltados para o meio ambiente, são geralmente projetos que demandam uma quantidade grande de dinheiro para se manter, e muitas vezes essas organizações vão até para instituições estrangeiras pedir, tentar um crédito, e aí quando você tem essa possibilidade desse intermédio, em média vocês conseguem intermediar, repassar quanto para esses projetos? Existe um valor médio? Depende. Começa mais ou menos a partir de 50 mil reais e vai até uns 400 mil, mas depende bastante. Então, a gente sempre olha para o negócio em si, para a entidade em si, porque é muito importante fazer essa análise do negócio, porque não dá para emprestar um valor pequeno demais, porque o negócio não vai dar conta, mas também não é uma boa ideia emprestar mais do que é necessário, porque, obviamente, a gente, como eu já falei, então a gente empresta numa taxa de juros abaixo do mercado, mas isso ainda é um custo para o negócio, e é muito melhor ter o valor certinho para poder investir no negócio em si. Pois é, a gente falava aqui no início do programa que existem também os bancos comunitários no país. Segundo o levantamento da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, são pelo menos 100 instituições, entidades funcionando. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente, Ana, o que define aí um banco comunitário, para a gente fazer uma distinção do sistema financeiro tradicional. É o tipo de atuação e o propósito que ele tem, né? O banco comunitário, na verdade, ele é uma entidade que é gerida por uma comunidade local. Tem um conselho, claro, mas existe a gestão ali pela comunidade local. E a orientação é o desenvolvimento da economia naquela comunidade. Então, há uma orientação maior, por exemplo, para você usar os recursos dentro daquela própria comunidade que precisa se desenvolver econômica e socialmente, né? Então, o banco comunitário, na verdade, difere do outro, principalmente pela questão do lucro, né? O alvo aí dele não é exatamente... O objetivo, a missão não é... Isso, não, é uma missão diferente. A missão dele é o desenvolvimento local, é garantir que esse negócio tenha sustentabilidade, que ele possa ser replicado, que ele possa acontecer durante muitos anos. Não interessa que ele quebre, porque precisa pagar juro muito alto.
É bom dizer que existe uma subsecretaria do Ministério do Trabalho, inclusive, que acompanha o trabalho desses bancos comunitários, porque eles estão dentro de um conceito de economia solidária, né? De economia solidária, exatamente. Então, assim, o propósito é o desenvolvimento local. E eu acho que essa é a principal distinção, né, que a gente tem que fazer. Enquanto o banco tradicional, ele está preocupado tão somente em emprestar, mas você tem que ter garantia, você tem que ter uma contrapartida. Né? Já no banco comunitário, não. As quantias são muito menores. Né? Pois é, era isso que eu queria te perguntar. Talvez seja um fator aí de distinção. Quando a gente fala de um banco comunitário, a gente imagina que a gente está tratando aí de um microcrédito. Né? A gente não está falando de quantias muito volumosas. A gente não está falando de milhões, né? A gente está falando de uma coisa mais modesta. Né? Muito mais modesta. Desde R$100 até coisas de R$5.000. E às vezes quando chega nesse patamar dos 5 mil, os bancos chegam a achar que estão fazendo um grande empréstimo. Né? Quer dizer, então as quantias são bem diferenciadas. E são quantias... Você vê pelo que ele estava falando sobre os projetos ambientais. Né? Começa em 50 mil. Para um projeto ambiental, a gente começar em 50 mil significa que a gente está tratando de alguma coisa menor, né? Não é de vulto tão grande. Agora, quando a gente fala desse microcrédito, ele em geral ele é voltado mais para quê? É aquela pessoa ali da comunidade, da localidade que quer pagar uma conta, ou ele precisa ali de um capital de giro para iniciar um negócio ali na localidade dele? Geralmente esse dinheiro vai para quê? A impressão que a gente tem é que tem as duas coisas. Tanto aquele que já não tem mais como conseguir um crédito no mercado tradicional, porque o nome já está no serviço de proteção ao crédito e aí ele precisa lançar mão de outro recurso. E é preciso lembrar que a gente está vivendo um momento em que isso é muito complicado. Um momento em que isso é muito complicado, isso acontece direto, né? Não é mais... na verdade, o SPC deixou de ser aquela coisa tão fantasma, né? E tão tenebrosa. Muita gente já incorporou aquilo porque realmente não tem. A gente tem marcas de desemprego muito altas e tal, e logicamente a economia é recente. E o dinheiro circulante diminui e a economia é recente com isso. Então, quando a gente está falando do banco comunitário, ele vai atender esse público. Né, que já não tem mais de onde tirar crédito. Famílias que estão até querendo comprar a cesta básica, comprar uma medicação, coisas desse tipo. Até pequenos empreendedores, né, que querem montar pequenos negócios e pequenos empreendimentos. A grande preocupação deles você precisa fazer com que, principalmente no caso dos empreendedores, né, com que esse dinheiro retorne de alguma maneira. Porque é o retorno que garante a permanência e a existência de longo prazo desse serviço para a comunidade. A gente está falando aí de um trabalho que nos bancos seria um trabalho de captação de clientes, mas que no caso é o contrário, é um trabalho aí talvez de precaução, né? De como manter esse microcrédito ao mesmo tempo garantindo que você vai ter ali um caixa para sustentar isso. Agora, no caso de uma organização como a Cital cujo objetivo é financiar grandes projetos, né? Projetos que têm um impacto social, como é que esse tipo de triagem é feito para que o dinheiro seja de fato aplicado num projeto que dê algum retorno para aquela localidade, para aquela comunidade? Então, no início a gente pede um monte de informações do cliente potencial, então a gente olha para o histórico, a gente pede informações financeiras e também a gente olha para o impacto que esse negócio pode ter. Então, a parte do impacto é uma das partes mais importantes para a gente, porque a gente realmente precisa entender o que vai acontecer, a gente colocando um recurso dentro dessa entidade, o que vai acontecer para a sociedade, na comunidade ou em qualquer outro, no caso do meio ambiente, o que vai acontecer no meio ambiente. Isso é muito importante para a gente entender o que realmente vai mudar a partir desse negócio. Então, a gente faz toda a análise de crédito que um banco comunitário faz, mas
a gente também olha para essa parte do impacto, que é uma questão muito caso a caso, é uma questão que muitas pessoas nessa área têm medo, mas a gente acredita que é muito importante fazer, muito importante entender como a gente vai atingir essa mudança e como. Então, a gente planeja quais são todos os passos para chegar nessa mudança a partir dessa primeira avaliação. Você poderia falar alguns projetos, citar alguns projetos de impacto social no Brasil que tenham recebido a ajuda de vocês? Então, bem no início, uns 10 anos atrás, a gente fez um aporte para o Instituto Palmas, que é um banco comunitário do Ceará, e a gente também apoia várias outras entidades. Então, o CIES de São Paulo é uma entidade que trabalha com o sistema de saúde, bem famoso em termos de ter centros médicos móveis. Eles fazem uma reforma de containers e eles, através do programa Hora Certa em São Paulo, eles conseguem ter esses centros médicos móveis que realmente reduzem as filas no SUS. E também, ano passado, a gente fez um empréstimo para um negócio do Pará, que trabalha em escolas no Pará, com ensino de matemática. A gente fez um empréstimo no final do ano passado e foi também um piloto de uma espécie de crowdlending. Então, só para a gente explicar, crowdlending seria um empréstimo coletivo. Exato. Geralmente feito na internet, imagina. Exato. Então, a gente lançou pelo site CRIA essa campanha de crowdlending. A gente convidou alguns apoiadores da Citaui para apoiar também, porque a gente queria ver realmente como é que ia ser. E a Citaui também aportou uns 30% do recurso, o resto desses apoiadores, e aí a gente conseguiu desembolsar esse recurso para a Intercelery, que é esse negócio no Pará, trabalhando com ensino de matemática. Bacana. Agora, eu volto a dizer, a gente está vivendo um momento que é de baixa atividade econômica, o país vem atravessando um período, ainda não se recuperou completamente. Isso significa, para a gente resumir, que o crédito acaba ficando mais caro, ficando mais complicado de conseguir. Então, esse tipo de atuação de entidades que são associativas, comunitárias, que conseguem fazer com que esse dinheiro circule, de que maneira isso ajuda essas populações a pelo menos reduzirem os efeitos desse momento econômico ruim por que passa o país? Na verdade, na medida em que o crédito se torna disponível e estabelecimentos locais aderem, né, à ideia de alguns têm até trabalhar, moeda própria, né? Isso. Moeda social que você falou. A moeda social e aí, por exemplo, os estabelecimentos locais, eles passam a receber também aquela moeda além da outra moeda, né, que é a nossa moeda, que é o real. Enfim, então isso, na verdade, isso vai gerando um efeito dominó, né? O comerciante passa a aceitar, então eu que uso a moeda local passo a ter onde comprar, onde consumir. Qual que é a vantagem de se ter, assim por exemplo, uma moeda social, uma moeda específica ali daquela localidade? Que vantagens isso traz? Tanto do ponto de vista de quem consome, quanto do ponto de vista de quem vende, de quem comercializa. Eu estou entendendo que seja para você conseguir manter o recurso a moeda circulando dentro daquele escopo, né, daquele perímetro, enfim, que foi definido, né, onde estão os estabelecimentos que foram autorizados a receber essa moeda, né, que se dispõe a entrar nesse pacto. Né? Entendi. Quer dizer, em vez de gastar num outro bairro, então eu não vou gastar em outro lugar, eu vou gastar ali. Uma maneira de fidelizar também. Uma maneira de fidelizar. Agora, uma das coisas que ele estava falando e que o Rob falou, e eu acho muito importante, é a questão de você ter, claro, o perfil de quem você está emprestando.
Porque, na verdade, ao levar esse recurso, você precisa ter alguma garantia de que aquilo vai retornar. Então, a análise desse projeto, o olhar cuidadoso, no caso do pequeno empreendedor, né, em compreender realmente se aquela pessoa não está criando mais uma ideia genial, mas que não vai ter impacto nenhum, que não vai gerar nenhum ganho de sustentabilidade, não vai acrescentar, não vai gerar renda, não vai gerar emprego. Isso talvez não... Esse não é o foco dos bancos comunitários. O banco comunitário tem essa preocupação, né, de trazer o desenvolvimento ali. Isso, de fomentar e de incentivar que o desenvolvimento ele rode, ele retorne dentro da própria comunidade. Eu vou interromper a nossa conversa aqui porque eu quero mostrar um exemplo. A gente vai mostrar o caso da União Popular de Mulheres que atua no distrito de Campo Limpo, em São Paulo. Há 9 anos, esse movimento criou um banco comunitário para oferecer microcrédito e ajudar os comerciantes locais. Vamos entender como isso tudo funciona com a Norina Renzi Nunes, que é vice-presidente da União Popular de Mulheres. Olá, Norina, você me ouve bem? Ouço. Maravilha. Maravilha. Me conta uma coisa, como é que funciona o banco aí de vocês? Vocês têm uma moeda própria? Como é que funciona isso? Nós temos uma moeda que é o Sampaio, que um Sampaio equivale a R$1. E essa moeda, ela é principalmente utilizada para microcréditos e algumas vezes também para crédito produtivo, para pessoas que querem começar um pequeno negócio. Tá certo. E geralmente quem procura o banco de vocês, ele pede aí quanto mais ou menos? É para pagar uma conta que está atrasada? Ou como você disse, é para dar início a algum negócio, capital de giro? Como é que é? Exatamente. A gente recebe muito mais famílias que na situação de desemprego vêm para solicitar um dinheiro para uma compra básica para a semana, para também medicamentos, né? Pedidos para compra de óculos, a pessoa não tem mais o recurso para isso. Então, na verdade, são pequenas quantidades de recursos, até R$300 em geral, que essas famílias vêm solicitar o microcrédito. A gente está vendo a página da União Popular de Mulheres no Facebook, tem um monte de foto de atividades de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora, Norina, qual o impacto que isso tem causado aí no distrito de vocês? Houve uma melhora aí um pouco das condições, o pessoal está conseguindo pagar as contas, os comerciantes estão conseguindo ter uma folga aí? Eu acho que muda bastante a condição de vida dessa família quando ela consegue pagar uma conta que está atrasada, é uma conta de luz, é uma conta de água, isso aí é básico, né? E isso muda, a pessoa consegue respirar um pouco, né? Muda um pouco a situação dessa família. E quanto à população em redor, ali, os comerciantes, o que a gente pretende é que realmente aquele comércio seja mais valorizado, seja utilizada a nossa moeda, para que o recurso gire ali naquela comunidade do Jardim Oriental Pai. Entendi. Entendi. E esse retorno você vê então ele acontecer? Você acha que estabelecer um banco aí, estabelecer uma moeda própria, isso tem ajudado a comunidade a melhorar, a se desenvolver mais? Lógico, isso cria uma autoconfiança. O banco ele não é grande, é um banco que ainda é um banco de médias condições, mas o que a gente quer é que aquela população se sinta mais, se aproprie do banco, né? Utilize o banco. E porque essa forma de participação valoriza aquele morador, ele começa a valorizar mais o bairro dele, mais o território dele, né? É nesse sentido também que funciona a economia solidária, né? Muitas vezes ele não consegue pagar o empréstimo, mas a gente pede em troca um trabalho dele.
E nessa troca vocês também conseguem se manter de alguma maneira. Agora, de maneira geral, como é que vocês conseguem manter o caixa do banco? O caixa do banco, ele tem sobrevivido a partir de doações, né? Então, a gente teve doações maiores, outras menores, de pessoas físicas, né? E agora a gente vai tentar também uma forma de conseguir recursos através da internet e conseguir também que a nossa população se aproprie desse banco, que faça pequenos investimentos. Quanto mais se usa a moeda, mais as pessoas vão ter condições de se valer do banco, né? Tá certo. Norina, eu queria agradecer a sua participação, obrigado pelas informações. A gente pôde observar aqui como funciona mais ou menos. É um tema talvez complexo para falar assim num espaço curto de tempo, mas eu acho que você conseguiu explicar direitinho como é que funciona aí esse sistema. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Valeu, obrigado. Pois a gente está vendo um exemplo que mostra um pouco isso, né? Aquela lógica de que é uma associação, existem doações que são feitas, existe um caixa, um volume de recursos que é captado, mas o mais importante, a gestão está na mão daquela localidade. Né? A gente eu li sobre casos que nessa questão, por exemplo, da concessão de crédito pequeno, 100, 150 reais, né, do microcrédito, em que a pessoa não tinha mais como pedir aquele recurso no mercado, nos bancos tradicionais. Mas o conselho local, né, de vizinhos e da comunidade lastreava aquela pessoa. Então, ela conseguia empréstimo dentro do banco comunitário. Coisa que dificilmente no sistema então, tradicional no sistema conseguiria. Tradicional ou conseguiria no valor. Exato, então com juros, porque nessas horas você tem que aumentar a garantia. O sistema tradicional trabalha nessa base, né? A base se você não tem, se você está com problemas, você tem que aumentar a sua garantia de me pagar de volta. Eu achei interessante falar nesse assunto também, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente vive muito problema de agiotagem também, né? Sim, então, quer dizer, é uma maneira de você fugir desse outro sistema perverso, outro né? Sistema perverso, exatamente. Não só uma maneira de você fugir do sistema perverso, mas também o que mais encanta a gente nessa questão da economia solidária é perceber como é que eles, nessas horas, a criatividade é enorme e as associações, as possibilidades de associações, elas são múltiplas e você percebe a comunidade se desenvolvendo, criando soluções, buscando soluções onde não tinha, buscando parcerias com empresas, né? Por incrível que pareça, nessas horas, as grandes empresas aparecem sim para dar aporte, porque, aliás, isso é bem importante da gente perceber. Né? Na verdade, a pobreza não interessa ao capitalismo. Ninguém, né? Ninguém. Você mantém a localidade com dinheiro circulando, significa que existe uma saúde financeira ali dentro. Saúde financeira para consumir e para trabalhar e para gerar emprego e renda, né? O que é fundamental. Com certeza. Só para a gente arrematar aqui, Rob, a Citaui, ela quando faz esses aportes para os projetos, ela mantém também ali, ela claro, espera um reembolso depois, mas a níveis menos, assim, bem menos pesado, quando eu digo menos pesado, em termos de juros, essas coisas, né? Sim. Então, os juros que a gente cobra em torno de 1% ao mês, então, em comparação com o setor financeiro, é bem mais razoável, porque a gente realmente quer priorizar o impacto e a gente quer ver esse impacto apoiando esses negócios para eles poderem crescer. E por que é que a gente cobra juros? Porque a gente acha que é importante o dinheiro ser revetido para a Citaui e para a gente poder multiplicar novos projetos. Esse recurso para poder emprestar para outras entidades também. É a boa e velha sustentabilidade que a gente fala, de você de alguma maneira manter o sistema, o processo funcionando. Então a lógica é muito parecida à União Popular de Mulheres também de São Paulo, porque a ideia é que o recurso circule. Tá certo.
Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Acho que a gente conseguiu explicar bem o que é o conceito de um banco comunitário. E é uma ideia louvável, né? Em tempos de tanta escassez de tudo, né? É bom a gente tentar oferecer alternativas. Muito obrigado pela participação. A vocês de casa também, obrigado pela companhia. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!